E aí, minha turminha fiel, voltamos de novo. Graças a Deus, primeiro vídeo concluído. Quero agradecer aqui, começar agradecendo que o primeiro vídeo foi um sucesso, graças a Deus. E a gente vai tentar melhorar a cada vídeo mais, a cada vídeo que a gente for fazer, a gente vai tentar melhorar um pouquinho a mais, mas desde já eu já vou agradecendo a cada um de vocês por ter assistido, por ter deixado o seu like, deixado o seu comentário. Muito obrigado. Essa força ajuda muito o nosso canal. Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente deixamos no final alguns questionamentos para vocês pesquisarem aí na internet, no Google. E o questionamento que nós deixamos foi se o salário mínimo ele é suficiente para sustentar a família brasileira. Bom, pessoal, eu fui atrás e vou trazer para vocês hoje uns dados bem interessantes para vocês entenderem um pouco do vídeo anterior. Por exemplo, pessoal, o salário mínimo hoje ele está estipulado em 1.045. Esse é o salário previsto lá no Diário da União. Eu vou fazer uma breve brincadeirinha com vocês aqui, pessoal, porque eu vou comparar esse 1.045, que é o salário mínimo do trabalhador, com o que o trabalhador tem que gastar durante o mês. Eu vou tirar como base a cidade de Rorianópolis, que é onde eu moro, e o preço, o custo de vida que nós temos aqui na cidade de Rorianópolis, tá bom, pessoal? Então, começamos com 1.045, o salário que a União determinou que será pago para o trabalhador, o salário mínimo. Aqui em Rorianópolis, pessoal, quem mora de aluguel, geralmente paga o aluguel entre 250 até 500 reais, dependendo da localidade, dependendo do bairro em que ele está situado. Mas vamos tomar como o exemplo desse vídeo apenas média. Então vamos fazer uma média de, se é 250 até 500, vamos fazer uma média de 300 reais o aluguel que você paga aqui na cidade de Rorianópolis. Bom, esse é o aluguel, 300 reais. Lembrando, vamos fazer essa média num cenário onde tem o pai, a mãe e duas crianças, tá bom, pessoal? Então vamos ver o custo de vida, se o salário mínimo bate com o custo de vida que nós temos aqui na cidade de Rorianópolis. Então nós temos aí 1.045, o salário da União, e nós temos também aí os 300 reais que a pessoa tem que pagar de aluguel caso a pessoa more de aluguel. Bom, pessoal, aí depois disso vem a energia elétrica. Aqui em casa nós pagamos uma energia elétrica um pouco cara. Ela vem em média de 150 a 200 reais. Então eu vou fazer uma média por aqui em casa. Aqui em casa a gente quase não tem nada de coisa assim muito sofisticada. Tem ventilador, tem televisão, tem. Mas não tem assim esse negócio de ar-condicionado, não tem central. E vem um absurdo. Pelo menos eu acho um absurdo. Vem 150, 190. Aqui em casa, quando a gente não tem muita coisa. Mas então vamos tomar aí a média de 150. Então já foi 300 de aluguel, foi 150 aí de energia elétrica, já vai para 450, já está quase na metade do salário mínimo que o trabalhador recebe durante o mês. Aí você tem que fazer o rancho para sua casa, para suprir a necessidade aí dos seus familiares. E nós fizemos a suposição que nós vamos falar que é o pai, a mãe e os dois filhos. Então, em média, pessoal, para sustentar uma família desse tamanho, aqui em Rorianópolis você vai ter que gastar no mínimo, pessoal, 500 reais. Aí você vai falar assim, mas professor, mas 500 reais é muito. Não, não é muito. Se você for no supermercado, você se assusta com o preço que subiu. O coronavírus, ele veio e ele trouxe um cenário assim bem avassalador, porque coisas que não tinham nada a ver subiram o preço. E a desculpa que os comerciantes dão é o seguinte, não, mas é o coronavírus é isso, o coronavírus é aquilo, e eles vão subindo, então o salário mínimo já vai diminuindo bem. Então nós estávamos no seguinte, nós estávamos em 500 reais para alimentação, 300 reais de aluguel, 150 de energia, e aí já vamos para 950 reais. De 1.045 só sobra aí 95 reais. Pessoal, mas aí você fala, mas sobrou 95 reais? Não, não sobrou. Sabe por quê? Porque nós temos o gás. Tá ok, não é todo mês que você vai trocar o gás se você for uma pessoa econômica. Mas o gás aqui em Rorianópolis já está ultrapassando 100 reais. A última vez que nós compramos, acredito eu que foi 103 reais, se não me engano, o gás. Então, a gente já ultrapassa o salário mínimo. Aí fala assim, mas ultrapassa, mas fica dentro do padrão. Não, não fica dentro do padrão. Sabe por quê, pessoal? Porque no meado disso, no meio desse negócio de comida, de alimento, de moradia, de energia elétrica,
temos que lembrar que tem as crianças e tem a pessoa adulta também. E ela precisa de roupa, ela precisa de um perfume, ela precisa viajar e tem os imprevistos que acontecem. Por exemplo, pode acontecer uma doença e eles precisam viajar, vão precisar de dinheiro e o 1045 não é suficiente para sustentar aí uma família. Então, eu deixo aí essa reflexão, se algum político aí estiver vendo esse vídeo, que vocês possam melhorar aí o salário mínimo. O trabalhador ele trabalha tanto para sustentar o Brasil, ele é uma base tão importante para o Brasil e eu vejo que ele é bem desvalorizado. Então, se alguém aí, alguma autoridade competente estiver assistindo esse vídeo, que vocês não possam ver isso como uma crítica, mas como algo para que vocês possam melhorar, ajudar aí o trabalhador, porque o trabalhador ele merece, tá bom, pessoal? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de dois presidentes bem interessantes. Na verdade, pessoal, o vídeo de hoje era para falar apenas do presidente Juscelino Kubitschek e do presidente Jânio Quadros. Mas aí é o seguinte, pessoal, o Jânio Quadros ele tem algo diferente na campanha dele. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente o que eu estou falando disso, dessa coisa que é um pouco mais diferente, porque o Jânio Quadros ele não cumpriu aí os seus 4 anos de poder. Aí vocês vão entender mais um pouquinho aí pra frente. Então a gente vai falar de um presidente que veio depois do Jânio Quadros, tá, pessoal? Vai ser tipo um extra pra vocês aí, mas vocês vão ver isso no final do vídeo, não agora no começo do vídeo. Então agora vamos começar falando de Juscelino Kubitschek. Bom, Juscelino Kubitschek, ele foi aí o nosso presidente do Brasil e ele é um mineiro. Ele nasceu em Diamantina e ele é o segundo filho da sua família, ele é o segundo irmão ali mais velho, ele nasceu em 1902. Eu vou começar fazendo para vocês um resumo da história do Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque a história do Juscelino Kubitschek ela é muito bonita, ela é uma história enriquecedora, tanto que o mandato do Juscelino Kubitschek até hoje ele é um dos presidentes que assumiram o cargo que são mais bem vistos, porque o mandato dele foi um mandato assim, bem interessante. Tanto para o Brasil, como para as pessoas lá de fora também, os outros países também. No tempo em que Juscelino Kubitschek estava no poder, ele fez algo assim, bem interessante. Juscelino Kubitschek ele chega ali na década de 1950, a carreira política de Juscelino Kubitschek começa antes da presidência, tá, pessoal? Não é só na presidência que começa a carreira política do Juscelino Kubitschek, não. A carreira política do Juscelino Kubitschek começa ali em 1930, quando ali Getúlio Vargas vai colocar Valadares como ali um dos seus braços direito, e Valadares, que era muito amigo de Juscelino Kubitschek, ele vai nomear Juscelino Kubitschek a chefe de gabinete. Esse é o primeiro emprego político que o Juscelino Kubitschek ele adquire dentro da política. Isso em 1930, 1932, mais ou menos nesse período que ele vai assumir a função ali de chefe de gabinete. E nessa função é aí que o Juscelino Kubitschek ele começa a desenvolver os seus projetos políticos. O primeiro projeto que o Juscelino Kubitschek ele faz ali quando ele está sendo chefe de gabinete, ele constrói uma ponte sobre o Ribeirão do Inferno, ligando Diamantina até o Rio Vermelho, e esse foi o primeiro passo político de Juscelino Kubitschek. A gente vê que Juscelino Kubitschek logo no começo ele já queria empreender, ele já tinha esse sentimento de fazer o Brasil crescer. Isso ele sendo ainda chefe de gabinete, ele ainda não tendo tanto poder. Vamos ver mais um pouquinho para frente que a vida política dele vai se enganjando ano após ano. Em 1940, ele acaba se tornando o prefeito de Belo Horizonte, e depois que ele sai do cargo de prefeito, ele passa algum tempo como prefeito, e ele sai, ele volta a atuar como deputado federal. Ele já era deputado federal naquele tempo, ele está voltando agora pela segunda vez, e nessa segunda vez o que fica mais assim marcante na história dele, pessoal, é a frase que ele dizia, abre aspas, Deus me poupou o sentimento de medo, fecha aspas. Apesar dessa frase não ser de um poeta, né? Não era dele essa frase, mas ficou muito marcante aí pelas entrevistas que Juscelino Kubitschek deu na época.
1950 chega e Juscelino Kubitschek continua aí a sua vida política a todo vapor. Um detalhe importante na história de Juscelino Kubitschek, do nosso JK, é que ele disse que nunca quis ser político. Ele era médico e militar. E ele queria desenvolver a medicina, mas desde o primeiro cargo que ele recebeu lá do Valadares, ele disse que o Valadares colocou ele por imposição, mas ele não queria nenhum cargo político. Mas veja como as coisas andam, né? Ele começou não gostando de política, mas ele empreendeu aí a sua carreira desde 1930 e já estamos chegando agora em 1950, quando ele se torna aí o governador de Minas Gerais. E um detalhe importante dessa parte também da história é que quando foram escolher quem seria o candidato para se candidatar aí a governador por Minas Gerais, tinha dois nomes, tinha o Bia Fortes e tinha o JK, o Juscelino Kubitschek. E o interessante é que o Juscelino Kubitschek ganhou por apenas 3 votos essa comissão que eles fizeram para escolher quem seria o representante pelo partido deles, entendeu? Então, até hoje, as pessoas ficam se perguntando quem foi que votou no JK, porque ele ganhou apenas por 3 votos. Aí o JK ele vai para a disputa e o interessante também é que ele estava disputando com o concunhado dele. E ele ganha do concunhado dele e se torna aí o governador de Minas Gerais. No finalzinho do seu mandato, em 1954, JK ele lança aí o seu propósito de ser presidente da República e, como sabemos, em 1955 ele vence. Detalhe, pessoal, ele venceu com a menor porcentagem entre os presidentes que já foram eleitos no Brasil entre 1945 até 1960. Então, ele venceu aí com 35,68% dos votos válidos da época. Nesse mesmo ano, João Goulart foi escolhido aí como vice-presidente do Brasil e antes do JK assumir o poder, entra em cena de novo os udenistas. Eles não estavam conformados com o resultado das eleições e eles quiseram impedir aí a posse do JK e do João Goulart. Mas eles foram impedidos aí pelo general Henrique Teixeira Lopes, que armou ali junto com os militares e impediu que o Carlos Lacerda, junto com os udenistas, ele mesmo, pessoal, o Carlos Lacerda lá da história de Getúlio Vargas, ele está presente aqui nesse vídeo, o cara era danado, mas ele não conseguiu. Os militares aí, com o apoio do general Henrique Teixeira Lopes, ele conseguiu aí impedir que o Carlos Lacerda criasse aí esse empecilho para que JK não conseguisse assumir aí a presidência do Brasil. Juscelino era um entusiasta. Em sua campanha, o lema que ele trouxe foi 50 anos em 5. Ele vence as eleições e para isso ele começa a criar metas. Ele queria que o Brasil evoluísse em 5 anos. Entre as principais realizações do governo de JK, destacam-se as construções das usinas hidrelétricas, como as Furnas e as Três Marias, em Minas Gerais. A construção de 20 mil quilômetros de rodovia, entre elas Belém, Brasília, interligando aí os estados de São Paulo, Goiás, Maranhão e Pará. Além disso, ele implementou mais indústrias automobilísticas e, além disso, ele também aumentou a produção do petróleo em 150%. Além disso, ele se empenhou na construção da nova capital federal, Brasília, com os projetos aí urbanísticos de Lúcio Costa e os projetos artísticos aí de Oscar Niemeyer, que é aí uma beleza. Então, o JK, ele tinha projeto, ele tinha plano e ele tinha metas. Eu acredito que para ser um bom presidente você precisa ter metas. E Juscelino Kubitschek, ele cometeu algumas falhas aí no governo dele, mas o cara ele tinha meta. Como eu disse, Juscelino Kubitschek, ele cometeu aí algumas falhas no seu governo, e uma dessas falhas foi o seguinte: ele aumentou a dívida interna e externa do Brasil, e com isso outras empresas filiais de outros países vieram se instalar aqui no Brasil e começaram a fazer aí empresas de automóveis, tratores, a produzir produtos químicos. E tudo isso, pessoal, os seus adversários olharam e falaram para ele: olha, Juscelino Kubitschek,
o seu governo ele tem aí a vantagem de ser modernizador, de ser moderno, mas ele tem aí a desvantagem dele já não ser mais, não ter mais aquele sentimento nacionalista que tinha no governo de Vargas, pessoal. Então ele era desnacionalizador, né? Então o governo de Juscelino Kubitschek, ele teve alguns altos e alguns baixos também. Mas vamos prosseguir falando mais um pouquinho. Juscelino Kubitschek, ele investia muito em modernizar. Ele queria modernizar bastante o Brasil. No entanto, pessoal, o Juscelino Kubitschek ele cometeu aí muitas falhas. Talvez essas falhas que ele cometeu em 1961, 1962, contribuiu aí para a nossa situação hoje ser tão desfavorável aqui no norte do Brasil. Por quê? Porque o Juscelino Kubitschek, ele pegou as suas empresas, empresas que tinham grande, e em vez dele investir em todo o Brasil, espalhar aí empresas por todas as regiões do Brasil, ele investiu mais no Sudeste. E isso provocou o quê, pessoal? Provocou o êxodo rural. As pessoas lá do Nordeste saíam das suas terras e vinham para São Paulo em busca de melhores qualidades de vida. Por quê? Porque lá eles não tinham aí a assistência que lá no Sudeste o Juscelino Kubitschek estava dando. Então, o Juscelino Kubitschek, eu acredito que ele cometeu aí esse deslize e não priorizar aí todas as regiões do Brasil. Priorizar apenas algumas regiões e deixar outras aí a quase escasso de ser modernizada, né? Então, eu acredito que se ele tivesse investido mais nas outras regiões, o Brasil hoje provavelmente seria uma potência mais modernizadora, mais moderna, uma potência onde não teria tanta desigualdade social como acontece nos dias atuais. E esses imigrantes que migraram para São Paulo, eles eram constantemente caluniados, eles eram discriminados, eles eram chamados de baiano e de paraibano, independente de qual estado eles vinham. Então eles eram menosprezados pelas pessoas que já moravam ali, e eles sofriam muito pela falta de urbanização, de educação, de saúde, porque lá no estado deles, eles não tinham isso. Então eles tinham que migrar para um estado que tivessem. Mas quando eles chegam lá, eles pensavam que eles iam encontrar ali os pessoal de braços abertos. O pessoal fala que o Brasil é acolhedor, mas naquele tempo o Brasil ele era muito segregador, ele era muito só da minoria, eles não queriam dividir para a maioria que estava passando necessidade. Então eles sofriam muito calúnia, muito preconceito por vir de outra região, principalmente os nordestinos. Você tem costume de assistir televisão ou de ouvir rádio? Quais são os seus programas preferidos que você gosta de acompanhar? Eu sei que você está achando meio estranho eu perguntar isso no meio do vídeo, mas isso tem um motivo. Eu falei ainda há pouco sobre a desigualdade que o governo de Juscelino Kubitschek trouxe, sobre como o povo nordestino, o povo do norte, ele não foi valorizado no governo de JK, e como o povo sudeste foi bem valorizado. E apesar de tudo isso, desse clima de desigualdade, os tempos de JK no governo ficou aí conhecido romanticamente como Anos Dourados. Foram nesses anos que a televisão brasileira expandiu o seu alcance. No entanto, como ainda era uma tecnologia moderna para a época, somente as pessoas que tinham condições de comprar um aparelho de televisão poderiam assistir televisão. Então o rádio continuava sendo ainda o principal meio de comunicação para as pessoas mais humildes da época. Os programas da rádio naquele tempo eram bem diversificados, incluíam apresentações de musicais, novelas, noticiário, e o rádio naquele tempo era a forma de levar o conhecimento da cidade grande para o campo. Então era uma outra forma também de fazer com que aquelas pessoas que viessem de outros estados pudessem se situar dentro do estado onde ele estava ali ingresso. Nessa época, as músicas mais tocadas eram as marchinhas e os samba-canção. É época de grandes autores. Nesse tempo a música popular estava em alta. Ari Barroso, Luiz Gonzaga, Pixanguinha, entre outros, marcavam presença nos anos dourados de JK. No final de 1950, dá-se início ao movimento musical que ficou conhecido como Bossa Nova. Entre eles se destaca o grande compositor musical Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A música mais famosa deles, Garota de Ipanema. E não para por aí. O futebol, que é provavelmente o esporte mais popular do mundo, de origem inglesa, introduzida no Brasil no século XIX por Charles Miller,
ganha destaque no tempo de JK. Em 1958, a seleção brasileira ganha sua primeira Copa do Mundo. A seleção brasileira de Pelé, Garrincha e outros craques. Todo esse sentimento de euforia fizeram com que o povo ficasse ainda mais eufórico e que os anos dourados ganhassem ainda mais destaque. 3 meses antes da Copa, o escritor Nelson Rodrigues deu a Pelé o apelido de Rei do Futebol, afirmando que, abre aspas, Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros times é que tremerão diante de nós. Fecha aspas. Geração de jogadores habilidosos e torcedores apaixonados fizeram do nosso futebol o melhor do mundo. E até 2018, o Brasil era a única seleção do mundo a conquistar 5 Copas do Mundo. Somos pentacampeão. Atualmente, o Brasil também se destaca no futebol feminino. Uma das atletas mais impactantes do momento é Marta, considerada a melhor jogadora do mundo 5 vezes consecutiva. Um recorde entre a seleção masculina e feminina. Sendo assim, o futebol acabou se tornando uma tradição e identidade cultural do povo brasileiro. Bom, pessoal, chegamos ao final aí da história de mais um presidente do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido, fizemos aí o máximo possível para fazer um resumo breve para que vocês pudessem entender os pontos principais da história de JK. Vamos agora para o próximo presidente. Vamos agora aí, pessoal, à história de Jânio Quadros. 1961. Poxa, professor, mas só 1961 não era 4 anos no poder? Como eu disse para vocês, pessoal, a história de Jânio Quadros tem aí uma coisinha especial. O Jânio Quadros, ele não completou aí os 4 anos de mandato, mesmo sendo escolhido como presidente do Brasil. Vamos entender isso? Bom, pessoal, no final do mandato de Juscelino Kubitschek, naquele tempo os presidentes eles não poderiam se reeleger. E aconteceu eleições livres, e nessas eleições livres saiu Jânio Quadros, saiu também o Goulart como presidente, candidato, né, a presidente, mas no término das eleições o presidente Jânio Quadros ganhou e o João Goulart ganhou também como vice-presidente da República. Jânio Quadros começou sua carreira política em São Paulo, onde ele foi vereador, deputado estadual, prefeito da cidade, governador. Tudo isso, pessoal, em tempo recorde, em 1947 até 1956. E em 1961 ele se torna aí o presidente do Brasil. O lema principal e símbolo da sua campanha à presidência era uma vassoura, no qual o lema dele era, abre aspas, eu vou varrer a sujeira do país, fecha aspas. Se referindo aí, pessoal, à corrupção. Jânio Quadros era anticomunista e queria que o Brasil continuasse aberto ao capital estrangeiro, procurando assim manter uma política externa independente das pressões das grandes potências. Em 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros concedeu a principal condecoração brasileira da época, a Ernesto Che Guevara, ministro da Economia de Cuba e líder da Revolução Cubana de 1951. Com isso, os partidos conservadores e a sociedade em geral ficaram furiosos com Jânio ter condecorado um líder socialista. Apesar do prestígio que Jânio tinha entre a sociedade, depois desse ocorrido, ele acaba perdendo até o apoio do seu próprio partido. Vendo que não tinha mais apoio de ninguém, Jânio Quadros resolve renunciar ao cargo de presidente da República. Então, no dia 25 de agosto de 1961, ele renuncia à presidência. Mas antes de renunciar, ele manda cartas para o Congresso Nacional dizendo que, abre aspas, forças terríveis teriam lhe forçado a renunciar. Os motivos da renúncia de Jânio Quadros nunca foram totalmente comprovados. Mas alguns especialistas dizem que talvez Jânio Quadros queria mais poder para governar, livre das pressões do Congresso. Bom, se isso era a intenção, não aconteceu. Então, pessoal, após a renúncia aí de Jânio Quadros, a presidência ficou vazia.
E aí você me pergunta, mas professor, quem foi que assumiu a presidência depois de Jânio Quadros, para completar aí o período de mandato dele? Porque ele saiu em 1961 e ainda faltava aí 3 anos e pouco para terminar o mandato dele. Então, obviamente, quem sucedeu o Jânio Quadros foi o seu vice-presidente. Quem era o vice-presidente na época era João Goulart. Só que antes dele assumir a presidência, houve um grupo contrário a isso. Grandes empresários, pessoas que eram do grupo dos udenistas, eles não queriam que o Jango, que era como ele era conhecido, né, o João Goulart, ele assumisse a presidência. Do outro lado tinha pequenos empresários, tinha médio empresários, tinha os trabalhadores que falaram, não, você precisa assumir a presidência. Então ali tinha um grupo de oposição e tinha um grupo favorável que Jango assumisse a presidência. Vendo aquele conflito poderia gerar ali uma guerra civil. E para evitar isso, o Congresso entrou em acordo com o Jango e falou, ó, você vai assumir a presidência, mas você vai haver um primeiro-ministro, você vai assumir num sistema parlamentarista, ou seja, o Jango ele assume a presidência como chefe do Estado, mas tem um primeiro-ministro escolhido ali pelo Congresso. Felizmente, o parlamentarismo não durou muito e em 6 de janeiro de 63 houve um plebiscito onde 85% dos eleitores votaram a favor de trazer de volta o sistema presidencialista do Brasil. Durante o governo de Goulart, o governo dele foi marcado por mobilizações sociais envolvendo a juventude, envolvendo estudantes, envolvendo os trabalhadores, e todo esse clima de reivindicações causava um certo sentimento de medo, tanto nos empresários nacionais como nos empresários aí estrangeiros. Em 13 de março de 1964, em um comício, Jango mostrou à população todas essas dificuldades que o Brasil estava passando e ele também apresentou ali o seu projeto, o projeto dele para tentar amenizar esses problemas que estavam acontecendo no país. O nome do projeto dele ficou conhecido como Reforma de Base. Vamos entender o que era a Reforma da Base? Essa Reforma da Base serviria basicamente para amenizar a situação política e econômica que estava passando o Brasil naquela época. Dentro deles, eles iriam fazer a reforma agrária, ou seja, iriam facilitar ainda mais a obtenção de terras para as pessoas mais humildes. Eles também fariam a reforma tributária. A reforma tributária seria, eles iam corrigir aquela desigualdade entre patrão e empregado, né, ia ter os seus direitos. Eles também queriam fazer a reforma educacional. O que seria a reforma educacional? Eles iriam estender a escolaridade, as escolas para pessoas de baixa renda. E também eles iriam fazer a reforma política mesmo, onde eles estariam abrindo a oportunidade para os analfabetos, aqueles que não sabiam ler nem escrever, pudessem participar da vida política do Brasil. O governo de Jango também instituiu a Lei de Remessa de Lucros, onde ele limitava o lucro que era enviado das empresas multinacionais que estavam aqui em nosso país para o exterior. Toda essa nova lei que ele criou fez com que os representantes ali daquelas empresas ficassem indignados com Jango e começassem a criar protestos. Tanto as pessoas que eram a favor de Jango quanto as pessoas que eram contra Jango, eles tinham as suas ideias bem claras e eles expressavam as suas ideias de forma bem viva. Por exemplo, eles faziam, quem era a favor de Jango fazia protesto falando que o Jango ele deveria ficar na presidência, enquanto que quem era contra também fazia grandes protestos contra o Jango nas ruas, em frente ao parlamento mesmo. E apesar desses protestos, tudo parecia calmo no governo de Jango. Jango já estava indo para o seu último ano de mandato. Só que no dia 31 de março de 1964, ocorreu o movimento das Forças Armadas, incentivado por políticos civis da oposição. O movimento começou em Minas Gerais e em seguida, logo os militares do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro aderiram ao movimento e no dia 1º de abril de 1964, o presidente da Câmara dos Deputados disse que a presidência estava vaga. Começava aí o sistema militar no Brasil.
Pessoal, então chegamos ao final aí da história de Goulart. Fomos interrompidos aí pelos militares, né, que assumiram o poder, e agora a história brasileira vai entrar em uma nova fase. Vamos entrar agora no período ditatorial que aconteceu no Brasil. Esse período vai de 1964, quando eles assumem o poder, até 1985. Mas calma, pessoal. Nós não vamos falar desse sistema nesse vídeo, que é para não complicar a cabeça de vocês. Vamos deixar isso para a nossa segunda videoaula, tá bom? Hoje nós já terminamos aqui a primeira parte, falando de João Goulart. Agora, antes de encerrarmos o nosso vídeo, a gente tem algumas atividades como de costume, né? Atividade esta, pessoal, que está no livro da classe, na página 148, atividade de número 4. Eu quero que vocês me expliquem o porquê aconteceu o parlamentarismo após a renúncia de Jânio Quadros. Tá bom, pessoal? Anotem aí e comentem aqui embaixo o porquê aconteceu esse sistema parlamentarista depois que Jânio Quadros ele renunciou ali à presidência. E no vídeo que vem, se tiver alguma dúvida, eu vou explicar para vocês o porquê aconteceu esse sistema parlamentarista no Brasil, tá ok? Próxima atividade. Ainda na página 148, vamos ler junto a questão de número 6. Leia a seguir o trecho de um depoimento da operária Eunice Longo sobre o seu trabalho em uma fábrica de tecidos na década de 1940. Em seguida, responda as questões. O mestre ficava no meio da sessão, num lugar bem alto para controlar. Ele via tudo, porque eram aqueles salões enormes, não tendo nada dividido. Na hora do almoço, a gente almoçava no meio dos teares e podia ir para outra seção. Mas durante o trabalho era proibido. Se você era da flanela, não podia ir para o lado da tricoline. Não podia sair da sua seção. Dali tinha um corredor e você ia embora. Se te pegavam em outra seção, você era suspensa. 1 dia, 2, conforme. Tendo aí o texto como base, responda a questão da letra A. Vamos lá. Qual era a função do mestre na fábrica? E letra B. Analisando o texto, é possível afirmar que a volta da democracia incluía a democratização das relações nos locais de trabalho? Responda essa questão, comentem aqui embaixo e no vídeo que vem, se tiver alguma dúvida, eu estarei respondendo. Bom, pessoal, para vocês que ficaram até o final, eu só tenho a agradecer. Eu sou muito grato por cada um que ficou aqui até o final desse vídeo. E para vocês que ficaram até o final, eu preparei um resumão de tudo que vimos de forma clara e rápida para você entender. Nossa história começa em 1940, quando Eurico Gaspar Dutra vence as eleições e um dos seus primeiros feitos dentro do mandato foi promulgar a Constituição de 1946. Dentro dessa Constituição, alguns pontos que se destacam são a democracia, são o direito ao voto, porque foi nessa Constituição em que homens e mulheres conseguiram o direito ao voto. Claro, a pessoa deveria ser maior de 18 anos e saber ler e escrever. Nesse tempo, 50% do povo brasileiro não sabia ler nem escrever, então eles não participavam da vida política, votando naquele tempo, isso na Constituição de 1946. Dentro dessa Constituição também ficou promulgada a ampliação do direito trabalhista. Entre esses direitos, o trabalhador conseguiu o direito às greves. Ainda dentro do governo de Dutra, podemos citar também o seu principal plano do governo, chamado SALT. Em resumo, o S é de saúde, o AL é de alimentação, o T de transporte e o E de energia. Levando em consideração que, apesar de Dutra não ter conseguido realizar com 100% o plano SALT, foi um plano bem interessante e que ficou marcado na história de Dutra. Outro fato importante da história de Dutra foi a construção da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, conhecido como Rodovia Dutra. Em 1951, Vargas volta ao poder, agora no seu segundo mandato, e nesse segundo mandato, uma das questões mais polêmicas se diz respeito ao petróleo.
As empresas conservadoras e os conservadores daquele tempo acreditavam que o petróleo pertencia ao povo brasileiro e deveria ser explorado por empresas brasileiras. Tendo isso em vista, eles fizeram uma campanha no qual eles colocaram o lema "O petróleo é nosso". A campanha foi bem sucedida e em 1953 surge a Petrobras. Outro ponto polêmico desse novo governo de Vargas diz respeito ao aumento do salário. Vargas aumentou o salário do trabalhador em 100%, o que deixou os seus opositores muito irados com ele. Carlos Lacerda, ali na frente dos udenistas, eles pediam a renúncia de Getúlio Vargas. Em agosto de 1954, Carlos Lacerda teria sofrido aí um atentado e as investigações da época acabaram levando a crer que tudo isso tinha acontecido a mando de Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal de Vargas. Então o povo começou a ver Getúlio Vargas ali como um perigo para a sociedade. Vargas, se sentindo isolado e sozinho, em agosto do mesmo ano, no dia 24 de agosto de 1954, comete suicídio no Palácio do Catete. Após a morte de Vargas, o cargo à presidência ficou interinamente sendo ocupado por diversas pessoas até a chegada da nova eleições que ocorreu em 1955. Em 1955, JK ele é escolhido como o novo presidente do Brasil. E nessa época, os seus opositores, também liderados por Carlos Lacerda, queriam impedir a posse de Juscelino Kubitschek e de Jango. Felizmente, eles não conseguiram. JK era um entusiasta e ele acreditava que ele ia transformar o Brasil em 5 anos. O lema da sua campanha era 50 anos em 5. Durante o governo de JK, destacam-se a criação de usinas hidrelétricas, de rodovias, de empresas automobilísticas e, é claro, a construção de Brasília. Vimos também que esse período entre 1950 e 1960 ficou conhecido como Anos Dourados. Nesse tempo, a televisão expandiu o seu alcance, mas não deixando de lado o rádio, que ainda era muito popular entre as pessoas mais humildes. É nesse tempo também que a seleção brasileira, em 1958, vence a sua primeira Copa do Mundo contra a Suécia. Também, nesse mesmo tempo, um novo estilo musical ganha destaque. É o Bossa Nova de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, com Garota de Ipanema. Em 1961, dá-se início às novas eleições. Jânio Quadro é o vencedor das eleições e se torna presidente do Brasil. Jânio Quadro tinha como lema uma vassoura. E o seu principal lema de governo era que ele iria varrer todas as sujeiras. Isso fazendo referência à corrupção. Jânio Quadro ficou no poder apenas 7 meses, porque no mês de agosto ele renunciou ao cargo. Nunca ficou ao certo declarada qual foi o motivo da sua renúncia. Uma das hipóteses é que ele queria mais poder para governar livre das pressões do Congresso. Bom, se essa era a intenção, infelizmente não aconteceu. Com a saída de Jânio Quadro, Goulart assume a vaga de presidente do Brasil. Antes dele assumir, as pessoas ficaram ali fazendo oposição para que ele não assumisse. De um lado tinha as pessoas que apoiavam que ele pudesse assumir o cargo de presidente e do outro lado tinha os pessoal que eram contra. Para evitar ali um conflito civil, eles entraram em um acordo e o Goulart poderia assumir, no entanto, em um sistema parlamentarista, onde ele seria o chefe de Estado, mas existiria ali um primeiro-ministro escolhido pelo Congresso. João Goulart assume a presidência e uma de suas principais façanhas dentro da presidência foi fazer a reforma da base, que consistia em reforma agrária, em reforma educacional, reforma eleitoral e reforma tributária. Em 31 de março de 1964, houve o movimento das Forças Armadas e no dia 1º de abril de 64, dá-se início à ditadura militar. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final, fizemos ali um resumo bem breve de tudo que aprendemos e esperamos ver vocês na próxima aula. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo. Semana que vem estaremos juntos. Um forte abraço e até semana que vem.